Oi, gente. Meu nome é Rafaela e eu vou apresentar para vocês a minha tarefa final da disciplina de métodos matemáticos. Então, com o objetivo de remodelar os dados apresentados pelo autor, eu escolhi um artigo que trabalhou com o processo de sacarificação e fermentação simultâneas a partir do amido produzido por uma alga, para gerar bioetanol de terceira geração. Então, eles cresceram essa alga num determinado meio, a microalga, né, a clorelia, num meio específico com ciclohexamida, e a partir disso eles utilizaram a amilase para fazer a reação enzimática de sacarificação. Eles colocaram amilase no meio, uma amilase produzida por Aspergillus niger, e essa amilase hidrolisou o amido da microalga. Então, a partir dessa hidrólise, gerando glicose, a levedura Saccharomyces cerevisiae pôde fazer o processo de fermentação e gerar o bioetanol. A gente tem aqui os dados experimentais. Então, esses dois processos de quebra do amido e de utilização da glicose pela levedura foram feitos simultaneamente. Então, aqui a gente tem os dados com o tempo de processo, a concentração de amido, aqui como S, a concentração da biomassa de Saccharomyces cerevisiae, a biomassa que faz a fermentação, aqui o E representando o bioetanol e o G representando a glicose. Então, aqui algumas condições iniciais. Então, se iniciou o processo com uma concentração de 100 grama-litro de amido, já considerando a porcentagem de amido contido na microalga. Foi adicionado 0,609 grama-litro da biomassa da Saccharomyces cerevisiae e sem produto sem glicose. Então, aqui a gente tem alguns gráficos, a gente pode observar o amido sendo consumido, e a partir do consumo do amido, a gente tem a produção de glicose. Então, aqui ela inicialmente aumenta, e com o início do consumo da glicose, essa curva começa a cair. O crescimento da biomassa aqui, então a gente tem um outro eixo aqui, e também o aumento do produto, que é o bioetanol. Aqui embaixo um gráficozinho que eu reproduzi apenas para ficar já no mesmo formato dos gráficos que eu gerei, para a gente poder ter uma melhor comparação. Então, o modelo proposto pelo autor, ele se constitui de um sistema de 4 EDOs. Então, a primeira delas referente ao processo de sacarificação. Então, a gente tem aqui o amido e os outros dois parâmetros, o VM, que é a taxa máxima de sacarificação, e o KM, que é a constante de Michaelis-Menten. Então, esse é uma EDO de processo enzimático. E aqui a gente tem as outras 3 EDOs do processo de fermentação, que aí são dependentes da glicose. Então, a variação da biomassa aqui vai ser a velocidade máxima de crescimento dessa biomassa, o Ks, que é a constante de saturação de crescimento nesse meio, e a concentração de glicose. A produção de bioetanol aqui, então o QM, que é a taxa máxima de produção do etanol, o Ks, a mesma constante de saturação, e a concentração de glicose. E por fim, a produção pela sacarificação e o consumo pela fermentação da glicose. Então a gente tem aqui a interferência do processo de sacarificação, da produção do bioetanol, do crescimento da biomassa, e aqui o MS referente à manutenção dessa biomassa. Então, a gente pode observar que essas 3 equações aqui, essas de baixo, são interdependentes. Isso vai ser importante no momento que eu fui estimar os parâmetros, e o autor também fez isso, que aqui em cima, na equação da sacarificação, eu consigo determinar esses parâmetros isoladamente. Então, qual que foi a estratégia? Eu tentei várias estratégias, na verdade, tentei calcular alguns parâmetros e estimar outros. Entretanto, as modelagens não ficaram boas, ficaram bem diferentes do obtido experimentalmente e também da modelagem obtida pelo autor. Então, eu optei por estimar todos os parâmetros, nenhum deles foi calculado, todos estimados, o que demanda mais da máquina, como a gente sabe. Para reduzir essa demanda da máquina, eu tentei calcular o que eu podia
para que, com base neste cálculo, eu pudesse oferecer à máquina um bom chute inicial e uma boa margem ali para a estimação de parâmetros. Então, eu utilizei o método LBFGSB, que ele permite determinar uma faixa onde esses parâmetros vão ser estimados, então também para a gente manter uns valores coerentes. Aqui as restrições que a gente colocou e a função objetivo. Essa função objetivo eu utilizei quando eu estava estimando esses parâmetros, eu percebia que a estimação da biomassa não ficava boa. Eu tentei outros métodos e essa modelagem não melhorava. Então eu percebi que era um problema de escala, porque a escala da biomassa é muito menor do que dos outros valores. O que eu fiz foi uma média ponderada do erro, em que eu tentei amenizar um pouco essa diferença. Então, maximizei bastante o erro da biomassa, já que ele era bem menor, maximizei um pouco o erro do etanol e da glicose. Então, essa foi a estratégia que eu encontrei. Por fim, a soma dos desvios quadráticos aqui, como função objetivo que a gente vai minimizar, né? Agora, os cálculos dos parâmetros que eu calculei para usar como chute inicial. Então, esses parâmetros também foram estimados, mas o cálculo serviu como primeiro valor para a máquina. Então, aqui, o YPS e o YXS, que são a conversão de substrato em produto e em biomassa, respectivamente, eu fiz pelos valores iniciais e finais aqui, conforme essas equações, e obtive esses dois resultados. E com esses dois resultados, eu dei o chute inicial e também foi a partir deles que eu me baseei para colocar as restrições no método. Esses parâmetros estimados foram uns parâmetros que eu estimei de outras formas para usar como chute inicial para a estimativa final. Então, o Mi máximo, o que eu usei foi o plot de ln de x, determinei aqui a parte exponencial do crescimento da biomassa e tracei uma reta em que o coeficiente angular da equação é o Mi máximo. E eu também estimei o Vm e o Km, que são lá da equação da sacarificação, que são independentes. Eu modelei só essa curva e estimei esses dois valores. Por que eu não usei esses dois valores fixos? Porque eu tentei e a modelagem não ficou muito boa. Então, eu percebi que eles precisavam de uma flexibilidade ali e usei esses valores aqui apenas como chute inicial. Mas isso já ajudou bastante para a gente ter uma noção de onde ficariam esses valores na hora de estimar. E por fim, a gente vai ter os chutes iniciais aqui, o Vm e o Km lá que a gente calculou, então eu dei uma arredondada, o Mi máximo e as conversões aqui. Os outros parâmetros, o QM e o KS e o MS, eu chutei arbitrariamente. Arbitrariamente também tendo alguma influência do que eu já tinha visto no artigo, porque não dava para desver. Mas tentei chutar um pouquinho mais arbitrariamente. Aqui os meus resultados. Primeiro, eu repliquei o ajuste feito pelo autor do artigo. Aqui tem as figuras que ele traz no artigo em si, a modelagem aqui do amido, da biomassa, do etanol e da glicose. Esses são os gráficos que ele trouxe no artigo e aqui todos plotados juntinhos, para a gente ter uma ideia. A minha análise, vou aproveitar e dar uma trocadinha aqui para ter uma noção do que mudou. Então, dá para ver alguma coisa, alguma mudança maior na biomassa e a curva fechando um pouquinho ali no etanol e no amido. Então, aqui do artigo. Então, a minha parece ter ficado um pouquinho mais próxima no etanol e no amido, mas distanciou mais na biomassa. Mas é uma coisinha pequena. Então, esses foram os meus ajustes na análise. Essa foi a minha modelagem para a biomassa. Essa minha modelagem para o etanol e para a glicose. Também ficaram boas, aparentemente. Então, o que eu fiz também foi plotar as duas curvas juntas para poder fazer uma avaliação qualitativa, mas um pouco mais fina. Então, aqui a gente tem a concentração de amido. Então, em azul, a minha modelagem, em rosa, em coral, a análise do artigo.
ficaram parecidas. Aqui da biomassa, a mesma coisa, em coral a do artigo e em azul a minha análise, também semelhantes. Aqui do bioetanol, também semelhantes. E aqui a da glicose, bem parecidas. Então, os resultados em valores, né, na tabela. A gente tem, antes de fazer esse comentário aqui, eu vou mostrar os valores. Aqui os valores do artigo, que ele traz também os valores iniciais, mas os estimados são todos os outros. Eu chamo a atenção para este valor de conversão do substrato em biomassa, que é bastante elevado. Ele calcula como 0,134. E quando eu calculei o valor para usar como chute inicial, eu obtive um valor muito menor, que foi de 0,02 grama a grama. Quando eu olhei esse valor, eu achei muito distoante do que eu esperava. Inicialmente, quando eu peguei o artigo, eu pensei em calcular esse valor e estimar os outros, depois eu vi que não dava, mas mesmo assim esse valor se destoou muito do que faz sentido na minha análise. E aí esses foram os valores obtidos por mim. Vários deles estão bem semelhantes, o VM, depois se vocês quiserem pegar o arquivo para dar uma olhada. Então, mudou um pouquinho, mas não muito. A M mudou bastante, mas esse valor tem sentido ele ser mais alto ou mais baixo, desde que o VM também mude um pouco. E eu obtive um YXS bem mais baixo e, na minha opinião, mais coerente. Então, essa é a minha análise final, de que as minhas modelagens, elas também ficaram interessantes no sentido de se aproximarem das curvas e, acima de tudo, avaliar se os valores são coerentes. Então, eu acredito que essa coerência seja muito importante. Então, essa é a minha análise final, esse foi o meu trabalho. É isso, muito obrigada pela atenção.